Então vamos lá. O que é esse treinamento aqui? A gente começou a fazer os processos lá do Sinergiza. Aí eu tenho que abrir daqui, não está funcionando. Daí eu deixei aberto mesmo. Vocês quiserem... Talvez o Gil vai vir no Juba mais de tarde. Se vocês quiserem colocar no mudo aí, quem não tá só assistindo, aí a gente não fica com o áudio de todo mundo aí. Ok, então vamos lá. Voltando aí. O treinamento é mais sobre o mapeamento de processos e para a gente dar uma pincelada sobre a linguagem BPMN, que é um padrão de linguagem que a gente utiliza para fazer a representação desses processos em si, né? Então, o que é o processo? O processo ele é uma sequência de atividades com um objetivo específico. Quando a gente define lá, eu quero marcar uma reunião, eu quero fazer uma contratação, eu quero fazer uma troca de painel. Então, tudo isso daí são processos, que é uma tarefa, né? São um conjunto de tarefas e passo a passo que você vai aferir um resultado quando você terminar. Então, quando a gente executa todos os passos da tarefa ou de um processo, a gente tem o resultado. Né? E como que funciona a hierarquia dos processos? A gente viu tinha um negocinho que eu escolhi aqui para apresentar, deixa eu ver, meu mouse aparece aqui. A gente viu lá do projeto Sinergiza qual que é a composição que a gente está trabalhando, né? Como que isso se estrutura? A gente tem os macroprocessos, que são os processos maiores da empresa, a gente vai ver isso num slide mais para frente. A gente tem os processos em si, que é o conjunto de tarefas lá, e esses processos podem ter subprocessos também, né, e compostos lá por atividades, e por final lá nos procedimentos. Deixa eu ver aqui, aqui eu tenho um laser aqui, seta, caneta, computador, laser, isso, beleza. Então a gente tem aqui macroprocessos, processos, subprocessos, né, e atividades e procedimentos. Então, onde que esses processos estão encaixados dentro do plano organizacional, né? A gente tem lá a estratégia da empresa, né, que vai lá desde o planejamento estratégico, que vai definir o que a gente vai fazer lá na parte operacional. Então, dentro desse espaço, o que a gente entende como relevância? A gente tem lá a cadeia de valor, que é um valor definido pela organização. A gente tem os macroprocessos, que são definidos por um grupo, um departamento ou um time, né? E a gente tem os processos e atividades que estão mais intimamente ligados aí a um grupo específico, né? E as tarefas e as operações que são individuais. Então, dentro da Comault, a gente tem lá a missão e a visão, que vocês já devem conhecer porque está num banner aí esparramado para vocês, né? Que é a entrega de serviço de manutenção, comissionamento e obras com segurança, qualidade e eficiência, focado na satisfação do cliente, mantendo o equilíbrio financeiro e econômico do negócio. E a nossa visão é promover o nosso crescimento financeiramente sustentável até 2024, sendo reconhecida como uma das 10 melhores empresas do ramo no Brasil. E junto a essa missão e a visão, a gente traz a cadeia de valor. O que é a cadeia de valor da Comault? É onde tem lá os nossos valores, né, onde relaciona as partes interessadas com os macroprocessos que a gente tem dentro da empresa. Então, a gente tem aqui os macroprocessos de negócio, que vão ser a manutenção, o comissionamento e as obras. E a gente tem os processos de apoio, que estão lá na gestão de segurança, gestão de pessoas, gestão comercial, gestão financeira, gestão de suprimentos, gestão de infraestrutura e gestão de requisitos legais, que seria a parte jurídica. Então, como que a gente representa um processo? Né? A gente normalmente representa graficamente como um fluxo. Né? São várias caixinhas que tem as setinhas, você vai seguindo um fluxo de acordo com aquilo que você vai executando. Né? Cada caixinha representa uma tarefa, né? E a gente vai lá, por exemplo, uma tarefa aqui de fazer um curso.
Para eu fazer um curso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma matrícula em algum curso, aí eu tenho que estudar, eu tenho que fazer uma prova e retirar um certificado. Isso aí acaba sendo um processo bem simples, de uma maneira bem didática de se colocar. O processo, ele tem lá, dividido lá entre tarefas, né? Os subprocessos e os autores. Os autores, eles são os executantes do processo. Então, a gente tem as atividades ou as pessoas que realizam as atividades que vão ser os nossos atores, né? E aí, todo o processo, a gente pode observar que ele é colocado no infinitivo. Então, quando você tem lá, estudar, executar, realizar, preencher formulário. Então, é sempre uma tarefa usando verbos verbos do infinitivo, né? sem conjugação verbal, que dão a entender a ação que vai ser executada ali. Então, quem que é os atores? O desenho de um processo ele pode ser enriquecido ao ponto de possibilitar uma compreensão bastante completa das atividades que são realizadas. Então, é possível a gente identificar quem são as pessoas que realizam as atividades e quais eventos acontecem ao longo do processo e quais decisões são tomadas nesse processo. Então, as pessoas ou os cargos, eles são tomadas nesse processo. Quais as decisões são tomadas ao longo do processo. As pessoas e os cargos responsáveis pela execução das atividades são chamados de atores, né? Então, normalmente a gente não dá nome, tipo, Raquel, Andressa, né, Matheus, a gente não dá esses nomes para os processos porque a gente não pode ficar ligado às pessoas, porque as pessoas elas vêm e elas vão, né, mas o cargo e a atividade ficam. E aí a gente tem os eventos, né? Ainda é possível a gente aumentar a capacidade da representação de um desenho de processo pela utilização de eventos, que são fatos ocorridos ou situações definidas ao longo do processo. Objeto de dados, né? Dentro de um processo, a gente tem geração de formulários, ou a gente consulta algum banco de dados, ou a gente consome algum formulário, então a gente também tenta representar isso dentro de um processo, né? A gente tem aqui o mesmo processo que a gente tinha lá no começo, que era fazer matrícula, estudar, fazer a prova e retirar um certificado. Quando a gente tem lá fazer matrícula, você faz o quê? Você olha uma lista disponível de curso. Então, você tem um documento onde você vai olhar, ou algum lugar que você vai consultar, vai saber quais são os cursos que tem disponível. Depois você faz a matrícula, tem um comprovante dessa matrícula. Então, vai gerar um outro documento. Então, todos esses dados que são gerados ao longo do processo, sempre que a gente achar relevante destacar eles, a gente coloca também na anotação do processo. Então, a gente tem aqui um processo representado por atores, né? Então, a gente tem os atores, as atividades e os dados dos eventos. A gente tem aqui o que seria o processo inteiro. A gente chama essa divisão aqui de lanes, né? A gente chama de lanes. Lane em inglês vem de raia de piscina, né? Então a gente tem lá uma piscina, que seria o quadrado do nosso processo inteiro, e dentro desse processo a gente tem as raias, e cada raia tem o seu nadador lá, ou o seu ator. Aí eu dei uma ampliada aqui, no que seria o processo de fazer um curso. Então, o que o aluno vai fazer? A gente tem a raia aqui do aluno, e o que o aluno vai fazer? O aluno ele vai olhar a lista de curso e vai solicitar a matrícula. Aí o fluxo do processo já desce lá para a secretaria, né? Aí o que a secretaria vai fazer? Vai realizar a matrícula desse aluno e vai emitir um comprovante de matrícula, e o fluxo volta lá para o aluno. Voltando para o aluno, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que estudar, ele vai gerar nota nas aulas, anotar as aulas, ele vai fazer prova, né? E aí o fluxo volta de novo lá para o professor. O que o professor vai fazer? O professor recebe a prova, ele vai corrigir a prova e vai ver se o aluno foi aprovado ou reprovado. E dependendo da nota do aluno, ele vai seguir um fluxo dentro do processo. Se esse aluno foi aprovado, eu venho por aqui. Aí ele volta lá, se ele foi aprovado, ele pode retirar o certificado agora e vai gerar o certificado para ele lá no final do processo. Se ele foi reprovado, ele vai seguir o outro fluxo aqui e vai ter que estudar mais, fazer de novo a prova para seguir com o processo. Então, essa é uma representação bem mais simples, mas já contemplando todos os eventos, todos os elementos que a gente tem dentro do processo. São os atores, atividades, os dados e os eventos.
Então aqui, novamente, o processo inteiro aí, né, onde a gente tem o aluno, que ele vai se matricular, aí a secretária vai fazer a matrícula dele, ele vai estudar, aí vai fazer a prova, o professor vai corrigir a prova, vai entregar um resultado e ele vai ou não pegar o certificado dele. Então, dentro da gestão de processos, a gente trabalha da mesma forma como se a gente estivesse desenvolvendo um PDCA. Né? O primeiro plano do processo é falar, vou mexer agora, eu vou fazer um processo para recrutamento e seleção. Né? Então, você vai rodar um ciclo PDCA para saber qual que é o objetivo desse seu processo, o que esse seu processo tem que entregar, e aí você definir as tarefas e os atores que vão participar de cada processo. Tá? Então, o que envolve essa gestão dos processos? Envolve você planejar, envolve o as-is, que a gente chama, que é a situação atual, que é a modelagem da situação atual, envolve o to-be, que é a modelagem da situação que vai existir ainda, envolve o implementar, né, que aí você vai, com o processo pronto, com o modelo pronto, depois de simulado e testado, você vai implementar, falar, agora vocês façam dessa forma, sigam esse roteiro aqui. E aí, depois disso, a gente vai monitorar para ver se o processo está entregando o resultado ou não. E depois que a gente tiver os resultados, a gente tem a capacidade ainda de reavaliar o processo, né, para refinar esse processo, saber se ele precisa de ajustes ou não. Então, dentro do ciclo PDCA, o que seria planejar? Né? Para planejar, é preciso haver um modelo, né, da gestão dos processos organizacionais, com atuação constante. Então, assim como os diversos modelos de gestão, em especial os relacionados à melhoria contínua, o modelo de gestão é o processo baseado no PDCA. Então, também conhecido como ciclo de Shulhart ou ciclo de Deming. É PDCA, que é o que a gente já conhece mesmo, a gente já tem trabalhado por aí. Então, o que é o PDCA para quem ainda não teve o contato e está no começo aí, né? A gente tem lá Plan, que é de planejar, que é realizado um diagnóstico onde deve ser, do que deve ser melhorado no ciclo, né? Um plano de ação é traçado para ver o que vai ser melhorado dentro do problema que você encontrou. Em seguida, você vai para o passo do, que é o passo executar, né? E o plano é executado de maneira como foi planejado lá no planejamento. Então, vai garantir o alinhamento entre o que foi planejado e o que foi executado, que é o objetivo lá do check, que é o verificar. Verificar, você vai ver se o que foi planejado está igual ao executado ou não. E no final do ciclo é feita uma avaliação para ver se os objetivos foram realmente atingidos ou não. E se não, né, a gente tem que identificar os motivos e rodar outro ciclo para trazer uma melhoria para isso daí. Então aqui está uma representação do que é o PDCA e a quantidade de vezes em que você roda o PDCA dentro de um processo, você tem uma melhoria dele. Acho que alguns de vocês devem ter recebido aí um processo que eu mandei para agendamento de reunião. Vocês viram que eu mandei aí depois eu atualizei, mandei de novo, aí eu já estou na terceira atualização, que a gente vai ver agora. Então eu já rodei esse PDCA aí 3 vezes nesse processo de agendamento de reunião, que é um processo simples, e eu já estou uns 5 dias mexendo nele já. Mas já com o intuito de trazer alguma coisa didática para o curso. Então, o que a gente tem dentro do PDCA lá? Para a parte de processos, né? A gente vai ver os resultados das simulações. Dentro do planejar lá, a gente vai ver quais são as oportunidades de melhoria, vai alinhar essas oportunidades com a estratégia organizacional e vai desenvolver o nosso processo, né? Vai gerar isso daí, vai gerar um escopo, né? Falar, nosso processo tem que entregar isso. Aí gera um escopo, você modela o processo, né? Vai ter o modelo atual, vai ter o modelo desejado e vai ter o modelo implementado. E aí você pode ainda implementar indicadores para avaliar aquele processo, para saber assim, eu fiz um processo, mas eu quero saber qual é o número de reuniões que estão sendo agendadas conforme o processo que eu fiz. Né? Aí eu posso comparar esse número depois com o futuro para saber se está atingindo um número mínimo ou não que eu esperava. Aí depois a gente vai para a parte do checar, que a gente vai monitorar esses processos e ver quais as medições a gente implementou para fazer. Pode ser que você não implemente medição nenhuma, simplesmente seja o resultado final, né? E refinar o processo, né, que é o aprender lá no final, que aí você vai ver quais foram
as melhorias ou os erros que você cometeu e o que você vai tentar corrigir daí para frente. Bom, voltando lá ao ciclo e detalhando um pouco mais o que a gente tem dentro do planejar. Então, uma questão inicial se aplica a todas as etapas do modelo, que é a gestão do processo. É o primeiro ciclo de gestão, ou já é um ciclo de continuidade, você está rodando o segundo, o terceiro, o quarto, né? Mas o importante é você perguntar se vai ser necessário rodar mais ciclos ou não. Aí a gente vem para modelagem da situação atual, os as-is, que a gente chama, né? A etapa ela é chamada de análise de processo de negócio, né, por alguns autores. No entanto, seu objetivo é exatamente modelar a situação atual. Então, por que chamar de outro nome, né? De fato, em geral, recorre-se à modelagem, né, dos processos em seu estado atual para tornar possível a análise desse processo. Então, o que você vai fazer no as-is? No nosso caso aqui, a gente tem 0 processos modelados. Não tem processo modelado. A gente tem alguns esboços aqui que a gente fez do programa, a gente tem macroprocessos aqui, mas processos em si, eu acho que quem andou detalhando mais foi o Edson lá e chegou em algum processo mais modelado. Então, como a gente não tem nada, o as-is e o to be, né, ele acaba se fundindo, porque você não tem nada, então você não tem o que modelar, o máximo que você pode fazer é ver como é feito hoje e tentar colocar aquilo no processo para entender, beleza, isso aqui é o que é feito hoje. Agora vamos modelar como deve ser feito ou se necessita alteração ou não, porque também tem essa questão. Então, uma vez que os processos já estejam disponíveis em uma situação atual, é o momento de ajustá-los para atingir os objetivos definidos no planejamento. Então, os objetivos poderão ser mais especificamente definidos em indicadores, né, e indicadores que serão monitorados depois no processo de verificar. Então, nem sempre mudar significa melhorar, né? Então, quando a gente fala, vou fazer um processo, vou não sei o que, Alex, mas do jeito que eu faço está dando certo. Não, se está dando certo, a gente só precisa colocar o que você faz num papel, para quando você sair de férias, ou se você for promovido a uma outra atividade, ou for levado para outro setor, ou você conseguir fazer a outra pessoa que for assumir a sua tarefa conseguir olhar aquilo lá, entender e falar assim, não, beleza, é assim que se faz, né? E de repente até melhorar se for o caso. Mas nem sempre mudar significa melhorar. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, o que a gente vai fazer, o que a gente está fazendo, se essa mudança vai trazer ou não benefícios e atingir os objetivos que a gente está querendo. E aí vem a parte da implementação. A etapa do processo já está validado, já está aprovado, ou seja, você já modelou o seu processo, já mostrou pro amiguinho aí, mostrou pro coleguinha, foi lá, falou, esse aqui é o meu processo de reunião, é assim que vai funcionar, você acha que está certo, não está certo, dá uma olhada. Aí discute isso num grupo, aí depois que isso está, não, beleza, tá certo, acho que é isso aí mesmo, ou não, vamos alterar isso aqui porque faltou tal informação. Então é uma etapa mais complexa, porque envolve pessoas. Então você vai ter que pegar aquela sua ideia, aquele seu processo, submeter a outras pessoas, quando for o caso. Quando não for o caso, né, a gente mesmo avalia, né? Às vezes você não tem uma equipe que faz, por exemplo, a parte do financeiro. Eu tenho só hoje a Andressa e a Raquel que mexem lá com o financeiro. Quando a Andressa não está impossibilitada, vai a Raquel e faz, mas nem sempre o processo eu, por exemplo, não posso opinar muito com um processo desse porque eu não faço a menor ideia do que ocorre nesse quadrado aí. Então, às vezes você não tem muita gente para avaliar, mas você consegue ter expertise de fazer isso por conta. E nessa parte da implementação é onde a gente encontra um fenômeno chamado homeostase. Vocês já ouviram falar de homeostase? A minha plateia é muda aqui, ninguém fala nada. Homeostase é aquela resistência que todo mundo tem para mudança, né? Se você está ali parado, para que você vai fazer diferente se você já está fazendo daquele jeito, né? Então, a gente está entendendo o que você está falando, estamos aqui escutando. Então tá bom. Não, é porque eu tenho uma plateia atrás de mim, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Não sei se vocês veem aí. A galera aí também. Todo mundo longe com medo do coronavírus aqui. Né? Por enquanto tá tudo separado. Mas, Chalega, referente ao homeostase ali,
O processo, normalmente, ele é um pouco sempre... Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Ele sempre tem aquela situação de você estar fazendo algum processo já há um tempo, e ele está teoricamente funcionando, pode até não estar no seu melhor tempo, prazo, e aí a mudança, a gente sabe que toda mudança, o primeiro momento de mudar, ele cria primeiro uma resistência, né, às vezes nossa, às vezes fora, mas a gente sabe que o processo, primeiro, que ele vai demorar mais para ele se encaixar, e às vezes a gente tem sempre aquele senso de urgência, né? Então é mais fácil eu fazer já do jeito que eu sei e já libero logo. Isso, mas às vezes o jeito que você faz é um jeito bom, entendeu? O que a gente precisa fazer é só modelar isso e botar num papel, falar, esse aqui é o jeito que eu faço, e é o jeito que eu quero continuar fazendo, e é o jeito que vai atingir o objetivo que a gente está esperando. Então é o jeito certo, entendeu? Se vai atingir o objetivo, é o jeito certo, é isso que importa. Seguindo, então a gente tem a parte de monitorar. Né? Monitorar, a gente vai fazer o quê? Vai ver se o objetivo foi atingido ou não, ou se o indicador que a gente definiu para aquele processo está sendo executado ou não. E o refinar, que é a última parte lá, onde a gente vai chegar para o processo, olhar e falar assim, realmente é assim que eu faço, né? Eu estou fazendo dessa forma e está certo, está atingindo os objetivos, mas se eu mudar um negocinho aqui, eu posso atingir o dobro de objetivos, né? O dobro de quantidade, ou aumentar em 30% a eficiência. Aí a gente começa a fazer esses estudos. Mas isso daí é o último ciclo, né? A gente está no começo, vamos começar do começo, a gente vai ter uma outra parte só do refinar. Mas é uma etapa que existe, né? E é importante também para a gente definir metas futuras. Aí entra a parte que eu quero passar para vocês, uma vez que agora todo mundo já sabe o que é processo, como é que faz um processo, por que a gente faz um processo, o que é tarefa, subtarefa e tudo mais, a gente entra numa notação que chama BPMN. Por quê? Porque aí a gente vai saber que todo mundo vai desenhar os processinhos do mesmo jeito. A gente estava lá, eu vou fazer o meu no Word, eu vou fazer o meu no PowerPoint, eu vou fazer o meu tem um software lá também que faz isso daí, qual? Isso, no Lucidchart, eu vou fazer no outro software lá. Então, eu dei uma olhada em todos os softwares que tinha disponível aí e achei bem interessante. Mas mais para frente a gente vai falar dele. Por hora a gente vai falar da notação. Então, em 2002, como vocês estão vendo aí, teve um grupo conhecido como Business Process Management Initiative. Quase Iniciativa Vingadores, mas é dos processos. É só os novinhos que entendeu, os velhos nem dão risada, sabe o que é. Então, esse grupo, BPMI, ele iniciou o desenvolvimento de uma notação gráfica para a representação dos processos de negócio, que eles chamavam de notação BPMN, que é uma notação de modelagem de processos. Então, o que é a notação BPMN? Ela é uma notação que, de maneira gráfica, a gente consegue olhar e identificar quem são os atores, quais são as tarefas, se é um subprocesso, não é um subprocesso, e o que eu tenho que fazer nesse negócio todo aqui. Então, aqui a gente tem um processo para gerenciar aquisições de uma empresa. Então, como que uma empresa gerencia as aquisições? Ela vai lá no departamento de planejamento, esse departamento está fazendo um planejamento para fazer essas compras, essas aquisições, né? E esse departamento de planejamento, ele vai para um departamento de compras, né? Então o processo, ele planeja, ele gera um plano de compras, esse plano de compras vai para um processo chamado comprar. Deixa eu só atender uma ligação aqui.
Vamos lá. Nosso prazo foi encurtado aqui em poucos minutos. Não tem mais meia hora aí. Agora depois a gente agenda uma outra reunião. Então vamos lá. Então o departamento de compras, ele vai receber esse plano de compras, ele vai executar o processo de comprar e vai gerar uma ordem de fornecimento. Ele vai ver se isso é um material, se é um serviço, vai fazer o recebimento dessa atividade e vai encerrar o processo. Então, dentro do processo comprar, o que está dentro do processo comprar, que é essa caixinha que a gente tem aqui? Aí ele vai e explode a caixinha comprar. Olha, o comprador, processo comprar, ele define uma demanda do cliente, especifica os itens de compra, né? Aí ele tem um pedido de compras, cota com vários fornecedores, gera uma proposta dos fornecedores, seleciona o melhor custo-benefício e executa, entrega a demanda do cliente lá, que é o comprar em si. Então vamos lá. Então, a partir dos elementos básicos, já é possível a gente fazer um bom trabalho de modelagem, né, e com o tempo prosseguir para os elementos mais avançados. Né? Então, o que eu defini como padrão para esses processos? Eu utilizei um software que chama Draw.io. Ele é um software online que está no navegador. Então, independente do sistema operacional, tipo do computador, você consegue acessar, fazer os desenhos e salvar isso ou na sua máquina local ou no Google Drive. É um software bem tranquilo de mexer. E aí eu defini alguns padrões de eventos. Então eu coloquei lá, ó, eventos de início, evento intermediário, eventos de fim, né, um link, uma mensagem recebida, enviada, um evento de tempo e um link recebido. Porque às vezes o processo fica muito grande e você não consegue colocar ele dentro do mesmo formato. Você precisa levar ele para uma outra lane, levar para uma outra página. Aí você vai colocando, indicando, ó, aqui é o link 1. Aí eu vou lá para o link 1 da outra parte lá. A pessoa que vê sabe que aquilo ali é um final de processo. Então a gente tem aqui, ó, atividades e tarefas, né, ou subprocessos, vão ser representados com esses quadradinhos nessas cores aqui, subprocesso com esse padrão aqui. A gente tem as conexões, são conexões de fluxo, fluxo de associação, fluxo padrão, fluxo condicional e algumas anotações são necessárias dentro do processo. Normalmente a gente usa aqui, ó, o fluxo normal e o fluxo de associação. Dificilmente a gente vai usar o padrão ou o condicional. Aí a gente tem os gateways. O que são os gateways? Os gateways, eles são usados para a gente linkar uma tarefa na outra, um subprocesso na outra, um fluxo no outro, entendeu? Então a gente vai usar os gateways para linkar as setinhas às tarefas que a gente tem aqui. Tá? Então a gente tem um gateway que é exclusivo, que é do padrão sim ou não, que é um caminho ou o outro caminho. A gente tem um gateway paralelo, que seja assim, ó, quando é paralelo você vai executar os dois fluxos daquele gateway. Ou um gateway inclusivo, que é um gateway do tipo ou. Ele pode ou juntar dois fluxos em um só, ou separar o fluxo nos caminhos. Você vai por um caminho ou vai por outro caminho. E a gente tem os elementos que eu tinha falado mais cedo, que é o pool e o lane. Né? O pool é um conjunto de lanes, né? Que seria assim, a gente tem uma piscina, que é o pool, e a gente tem os lanes, que são as raias, que é onde vão estar cada ator do processo. Tanto ele pode ser na horizontal quanto na vertical, da maneira que o meu processo ficar melhor graficamente. E aqui a gente tem um exemplo de processo. Então a gente tem aqui, ó, um processo de aprovação de férias. Então o colaborador vai lá no sistema e verifica a agenda de férias, vê se tem uma data disponível ou não. Se tiver uma data disponível, ele vai fazer a solicitação. Se ele fizer essa solicitação, ela pode ser aprovada ou ela pode ser reprovada. Ou pode haver uma sugestão de novas datas que vai lá de volta para o solicitante. Ó, foi reprovado, vai voltar para o solicitante. Então, aqui é um desenho bem simples, só para vocês entenderem todos os elementos aí do processo. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um processo, montei um processo, por exemplo, para agendamento de reunião. O que você faz para agendar a reunião? Olha, para agendar uma reunião, eu defino uma pauta, eu começo aqui, eu defino uma pauta, isso gera um documento para mim, né? E aí eu defino quem vai participar dessa reunião. Dependendo de quem for participar dessa reunião, o que acontece? Eu chego aqui e vejo uma data e um horário para essa reunião. Beleza, escolhi uma data, um horário, quem vai participar e defini uma data. Então eu defino, essa reunião ela é presencial ou não?
É uma reunião presencial, então eu vou seguir o caminho do fluxo sim aqui. Sim, é uma reunião presencial. Então eu vou ver se tem uma sala disponível. Tem uma sala disponível? Ah, não tem. Aí eu volto aqui no começo. Então eu vou definir um novo horário e vou ver se essa reunião é ou não presencial de novo. Porque se não tiver sala, eu posso fazer uma reunião virtual, né? Mas vamos supor, tem uma sala disponível. Então tem uma sala disponível. Alguém vai participar por videoconferência? Que é o caso aqui, a gente tem um pessoal que está aqui e tem um pessoal que está na videoconferência. Então vai ter participação por videoconferência. Então eu vou enviar um convite do calendário e um link do Google Meet também, que é o aplicativo que a gente usa para fazer as nossas conferências. E aí eu demonstrei aqui, ó, que vai haver um fluxo de dados aqui que vai gerar um convite do Meet, vai gerar um convite do Google Calendar e vai gerar um e-mail também enviando essa reunião. E aí eu vou aguardar um tempo, os participantes vão confirmar ou não a participação na reunião. Se eles não confirmarem participação, eu tenho que ver se é um participante essencial ou não, se eu vou querer ele na reunião mesmo ou não, ou pode ser que eu realize a reunião sem o participante mesmo. Então, se todo mundo topou participar da reunião, eu vou realizar ela, vai ter mais um tempo e eu vou realizar a reunião. E depois que eu realizar essa reunião, eu vou ter um processo aqui de arquivamento de ata, e depois que eu arquivar a ata, aí sim eu dou fim no processo do agendamento da reunião. Esse aqui, eu representei aqui o que seria a lane do solicitante. Então, a gente tem um fluxo de uma mensagem que está indo aqui, ó, um convite enviado que vai lá para o participante. E aí, para o participante, o que acontece? Ele recebe o convite, ele vai ver se ele tem disponibilidade ou não. Está disponível? Sim, então responde o convite e acabou o processo dele. Ah, não estou disponível. Então, ou ele pode sinalizar que não vai participar, do tipo, olha, não vou participar da reunião. Ou ele pode sinalizar uma nova data, sugerir uma nova data. Nessa data eu não posso, eu vou participar, eu posso em tal data e mandar uma resposta disso daí. Esse slide não é para estar aqui, é para estar apagado. Também não. Ah, tá bom, tá aqui. E aí o software que eu utilizei para fazer esses desenhos é o Draw.io. O Draw.io. Aí eu vou mostrar aqui o software para vocês agora. Vou tirar aqui da apresentação. Deixa eu ver, terminar a apresentação. Tô bom. Voltando aqui. Quem que é o Draw.io? Você vai lá no Google, digita lá no endereço Draw.io. Quando você digitar, ele vai pedir para você fazer um vínculo da sua conta da Comault, do e-mail da Comault com o Google Drive. Você pode estar fazendo esse vínculo, tá? Isso aí não tem problema nenhum. Então eu vou pegar aqui, eu vou criar um novo diagrama. Depois que eu fiz esse vínculo, eu crio um novo diagrama, ele já sabe quem eu sou, escolho aqui, diagrama em branco. Criar. Aí ele pergunta, você quer selecionar uma pasta ou você vai jogar isso na raiz mesmo? Eu falo, não, vou selecionar uma pasta. Aí ele abre para mim, eu já tenho uma pasta aqui que chama Draw, eu vou clicar nela, vou clicar em selecionar. Feito isso, ele vai abrir o software para a gente aqui. Quando a gente está fazendo, nunca demora assim. Pronto, aí abriu. Abrindo o software, do lado esquerdo aqui, vocês vão ver alguns desenhos que já estão disponíveis para você. Mas eles ainda não são os desenhos do BPMN, que são padrão. Então, para eu ver os desenhos do BPMN, eu vou ter que vir aqui em mais formas. Aí ele vai abrir aqui um chart aqui onde eu vou escolher quais formas eu quero. Aí eu venho aqui aonde tem negócio e tem aqui BPMN e deixo marcado BPMN. E aí dou um aplicar e ele vai trazer os desenhinhos do BPMN pra gente também. Quando vocês iniciarem o aplicativo, pode ser que ele esteja em inglês. Aí você vem aqui na linguagem aqui, no canto direito aqui. E vai vir aqui procurar português, Brasil, clicou. Aí na próxima vez que você abrir o software, ele já vai estar em português.
Então, abrindo aqui o BPMN, ele tem 3 categorias aqui. A geral, onde tem as tarefas, né, os lanes e os pools, e os fluxos. E aqui é onde você tem os gateways, né, que a gente usa para... Basicamente, tem vários aqui, vocês perceberam, né? Basicamente, a gente só tem a gente usa mais os 3 primeiros aqui. E aí, a gente também tem os eventos, que seria um evento de início e fim, né? Deixa eu ver se eu abro aqui... Abrir do Google Drive. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu fiz um de ata. Abrir. Eu fiz um fluxo aqui para ata de reunião, mas eu ainda preciso melhorar ele, porque ele não está do jeito que eu queria. Ele ainda não está dentro dos padrões que a gente expressou, né? Isso aqui não era para estar usando, ele não está usando aqui a notação BPMN. Se eu fosse usar a notação BPMN aqui, a gente tinha que fazer o quê? Iniciar aqui com um evento de início. Posso ir? Início. E aí eu tenho aqui, se a reunião já ocorreu, então eu vou ter um evento, que é a ocorrência da reunião. Então eu tenho um evento aqui, exclusivo aqui. Mano, o quê? Da reunião. Reunião. Ai, que só tá aberto. Aí eu vou ter 2 padrões. A reunião pode ter acontecido ou não. E eu posso mudar também onde que está o texto, a cor do texto. Eu quero ela ir para o topo aqui para facilitar a vida. Faço um link de um elemento com o outro. A reunião ocorreu? Se a reunião ocorreu, né, eu vou preencher o formulário padrão e enviar para os participantes da ata. Vou preencher o formulário da ata e enviar para os participantes. Aí eu venho aqui. Qual que é a minha tarefa? Preencher a ata. Preencher a ata. E aí eu posso colocar uma outra tarefa que é enviar ata aos participantes. Preencher ata e enviar ata aos participantes. Então, a minha reunião ocorreu, sim. Aí essa parte do sim e do não, eu estou mudando para o verdinho aqui, mudo o texto para verde também, para ficar uma coisa mais visualmente mais fácil de se compreender. Tá? Meu padrão, ligo aqui, a reunião ocorreu, então eu vou enviar a ata aos participantes. Então depois que eu envio a ata aos participantes, tem que ver se ela foi aprovada. Então, a ata aprovada, eu posso dar Ctrl+C, Ctrl+V aqui também, se eu quiser, ó. Ele aceita, aí eu coloco aqui, ó, ata aprovada. Ata aprovada. Se a ata foi aprovada, eu vou salvar essa ata no Dropbox. Posso salvar essa ata no Dropbox. Então a ata foi aprovada. Aqui no preencher a ata eu posso até representar o documento aqui. Eu tenho aqui, ó, a ata de reunião. Levar ata. Tirar o verdinho aqui no texto. Esse aqui já é um de fluxo, já é esse aqui. Se a ata foi aprovada, eu vou arquivar no Dropbox. Eu quero representar um símbolozinho do Dropbox. Eu venho aqui, ó, digito aqui Dropbox e traz para mim um desenho do Dropbox. Tem um Dropbox aqui. A ata foi aprovada? Se sim, posso colocar aqui, ó.
arquivar no Dropbox. Ou posso representar diferente, né? Seria aqui. Vamos ver aqui, ó. Tá. Deixa eu dividir aqui. Arquivar no Dropbox e eu ligo com uma setinha de fluxo aqui. Vai no Dropbox e aí eu terminaria com um evento de fim aqui. Eu vou no Dropbox. Pronto. Então aí eu vou tratar as alternativas. Se a reunião não ocorreu, aí eu posso aguardar a reunião ocorrer. Eu posso fazer um outro caminho aqui, uma outra tarefa que eu tenho que prever, né? Para o fluxo ficar sempre contínuo. A ata não foi aprovada, então eu tenho que preencher novamente a ata, mandar de novo para os participantes para eles poderem fazer novamente o serviço. O que a gente tem que garantir é assim, as entradas e as saídas, vou aumentar aqui, ó. Cada tarefa é ideal que ela tenha somente uma entrada e uma saída. Ela vai ter somente uma setinha dessas preenchida, vamos dizer, uma setinha de linha contínua. Ela pode gerar dados, mas é ideal que ela tenha uma entrada e uma saída só. Então, assim, se a ata não for aprovada, ele tem que voltar aqui e preencher a ata novamente. Então, eu tenho que colocar aqui um outro gateway aqui para eu não ter confusão nas entradas e saídas. Então, eu vou pegar um gateway aqui paralelo e vou colocar ele aqui, ó. Alex, ele tem aquela função que você testa para ver se está com todas as entradas? Então, às vezes a gente vai fazendo esse trem aí, olha, você não consegue este aqui, visualizar. Esse não tem, né? Esse aqui não tem, mas você pode usar o que tem lá também, não tem problema. Pode usar o que tem lá. Esse que tem essa função aí, estou tentando lembrar o nome dele desde o começo, não estou conseguindo. Ele não funciona no meu computador. Por isso que eu dei a opção desse online aqui, que ele está mais bacaninha aqui. Então, a ata não foi aprovada, você volta para cá. Opa. Volta aqui. Aí. Ó, não. E eu deixo ele vermelhinho aqui, que é o padrão do texto aqui. A ata não foi aprovada, então eu volto para cá, preencho de novo a ata, envio para os participantes até ela ser aprovada e eu conseguir seguir com o meu fluxo. Então, basicamente, é isso que a gente vai ter que desenhar para todos os nossos processos. Então, o objetivo do treinamento era mostrar para vocês as ferramentas, mostrar a parte de processos e fluxos, né? E aí quero que vocês deem uma olhada na ferramenta, acessem, deem uma brincada no geral, né, já no que vocês já fazem, e a gente vai marcar uma segunda reunião para a gente tirar dúvidas, ok?